Mateus, capítulo 25, versículo 29 e 30. Depois nós vamos ler 1 Coríntios 10, versículos 10 e 11. Para 1 Coríntios 10, eu queria que você procurasse aí, para botar no telão, a versão Almeida, edição contemporânea. Aparece como AEC. Almeida, edição contemporânea, para 1 Coríntios 10, 10 e 11. Mas vamos começar com Mateus 25, 29 e 30. E eu queria ler com você em voz de coro. Mateus pode ser versão ARA, pode ser qualquer versão. Mas para 1 Coríntios, pode ser versão NVI. Mas para 1 Coríntios, eu queria versão edição contemporânea. Vamos ler em voz de coro? Eu conto até 3 e vocês leem. 1, 2, 3, vai. Amém. 1 Coríntios 10, 10 e 11. 1 Coríntios 10, 10 e 11. Se puder, edição contemporânea. Juntos, eu conto até 3 e vocês leem em voz de coro. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Deixa eu ler 1 Coríntios 10, 10 e 11 na versão contemporânea para você. Deixa Deus falar com você. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Todas estas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. No domingo passado, eu recebi uma direção do Espírito de ajudar você a perceber que esse tempo espiritualmente tenso que a gente está vivendo, uma tensão que a gente não sabe de onde vem, não é igual aquelas tensões que está tenso, mas a gente sabe de onde vem, é da outra que está tenso e a gente não sabe por que está tenso. As pessoas ficam um pouco menos pacientes, um pouco mais estressadas, elas tendem a levar para o lado pessoal coisas que o outro não está sendo pessoal, porque tensionou o clima espiritual. No domingo passado falei disso, ajudando você a entender que a gente tem uma forma, tem uma ferramenta de andar na contramão disso e meio que cancelar, anular a tensão, pelo menos no nosso mundo e pelo menos na nossa alma. Eu trouxe para você a ferramenta de praticar a gratidão e de evitar a murmuração. Praticar a gratidão em todas as coisas. Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses, disse: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando você toma a postura de entender, está pesado, então eu tenho que vigiar minha língua, porque se no impulso emocional eu solto as palavras que o inimigo quer usar contra mim, essas palavras de fato serão usadas contra mim, como se fosse uma obra de feitiçaria, como se fosse um mantra de um feiticeiro enviado contra a sua vida, só que saiu da sua própria boca. E a murmuração é um hábito que produz isso de graça para as trevas. Dá nas mãos do inimigo de graça o que ele estava precisando para destruir e atacar a nossa vida. Então,
evitar a murmuração e praticar a gratidão, porque quando você pratica a gratidão rasga os céus, libera a unção sobre a sua vida e cancela, bloqueia esse mal que está operando nesse momento que a gente está vivendo. Hoje eu quero ampliar isso um pouco para você, porque parece muito teoria quando a gente pensa que se você agradece, ganha mais. Se você murmura, perde o que tem. E se você agradece e ganha mais, e agradece porque ganhou mais, e ganha mais porque agradece, você chega no ponto de ter abundância. Foi o que Jesus falou. Mas parece teoria. Quando você pensa que aquele que murmura abre um portal para que o destruidor venha, isso também parece teoria. Eu queria te falar de duas histórias que estão por trás desses dois textos. Por trás do texto de Mateus 25, versículo 29 e 30, tem uma história. E nessa história tem personagens, gente como eu e você, vivendo um momento da vida deles. E quando você olha a teoria na vida de uma pessoa, ou na vida de um grupo de pessoas, fica mais fácil entender pelo que ele está passando. E por isso, eu trouxe duas histórias hoje para você. A primeira história é a história do homem que ouviu Jesus dizer para ele assim: lance esse servo inútil nas trevas. O que acontece com esse homem que ouviu Jesus dizer para ele: lancem esse servo inútil nas trevas? O que acontece é que ele foi murmurando e perdendo, e perdendo, e murmurando, e murmurando, e perdendo, e perdendo, e murmurando, e murmurando, e perdendo, até que um dia ele estava tão perdido que não tinha jeito mais para ele, então ele se perdeu. É a história desse homem. Esse é o final da história dele. Mas como é que começa a história dele? Esse homem, a história dele é contada no texto de Mateus 25. É uma história, ou uma das histórias que Jesus conta para ensinar uma verdade. Naquela história de Mateus 25, esse homem era servo de um homem bom. Para você fazer uma comparação com o nosso tempo, pensa que ele era empregado de uma empresa que tratava bem. Esse homem tinha 3 escravos que eram da confiança dele. Gente que ele abria seu coração, vivia junto, mas era servo dele. Esses homens amavam o seu senhor e entendiam que o seu senhor era alguém acima da média dos outros senhores. Era um homem bom, um homem que cuidava dos seus. Naquela época, o Império Romano estava em expansão. Aquela região do Oriente Médio já estava praticamente toda conquistada, mas ainda estava em expansão. Havia reinos e cidades que Roma estava conquistando. E muitas vezes Roma conquistava destruindo uma cidade e tomando posse de tudo depois de matar todo mundo. Outras vezes Roma só ameaçava uma cidade e dizia: o governo dessa cidade é meu, me paga tributo que está tudo bem e eu não vou aí matar todo mundo. Para essa expansão, Roma muitas vezes escolhia alguém que morava na própria cidade, alguém que tinha o respeito da cidade, e oferecia para essa pessoa o governo da cidade. Dizia para essa pessoa: olha, quer salvar sua cidade? Quer que o seu povo que você ama funcione bem? Então, aceita ser o governador dessa cidade, ou aceita ser o governador dessa região. E aí, eu vou apenas tirar quem está no poder e vou colocar você. Se você não aceitar, vai ser pior para todo mundo, porque eu vou invadir a cidade e vou matar todo mundo e vou tomar a cidade do mesmo jeito. Então um homem na cidade, alguém conhecido, famoso, respeitado na cidade, era escolhido por Roma para fazer esse papel. É claro que se quem estava no governo descobrisse que aquela pessoa ia assumir o governo logo, logo, a pessoa que ia assumir o governo estava encrencada. Então, esse homem foi escolhido pelo Império Romano para governar uma região. Possivelmente uma região com várias cidades, porque no final do texto ele distribui cidades como prêmio para o seu servo.
E agora que ele sabe que vai ser o próximo governador imposto por Roma naquela região, ele sabe que precisa sair da cidade e precisa ir embora para Roma. Está debaixo da proteção de Roma por algum tempo, enquanto os moveres políticos de Roma na região acontecem para que ele possa dominar e governar. Ele tem que sair às pressas. E aí, em cima da hora, aquele homem vai embora. Mas ele é alguém rico, próspero, e ele tem 3 servos de confiança. Ele transforma a maior parte da sua fortuna em dinheiro, porque não dava para levar tudo, e prepara uma mudança, saída no meio da noite, para evitar perguntas, de tal forma que quando o dia amanhecesse, ninguém viu a mudança, e iam deixar para fazer perguntas muito tempo depois. E da sua fortuna que ele transforma em dinheiro, ele deu 3 porções para os 3 servos. Para um dos servos, ele deu 1 talento. A última vez que eu calculei o valor do talento, ele valia R$1 milhão no nosso dinheiro. Mas já faz tempo, então você pode botar uma inflaçãozinha aí. Está valendo mais. Mas para hoje, para você entender, vai ser R$1 milhão. Então, para um servo ele entregou 1 talento, R$1 milhão. Para outro servo ele entregou 2 talentos, R$2 milhões. Para outros servos ele entregou 5 talentos, R$5 milhões. E falou para eles assim: usem esse dinheiro para fazer investimentos. Invistam na cidade, criem uma empresa, criem um negócio. Sejam empreendedores, façam o dinheiro render e vivam do dinheiro. Você e sua família vai comer do dinheiro, vai se alimentar do dinheiro, vai morar do dinheiro, vai ter transportes do dinheiro. Mas também vai fazer o dinheiro render. Quando eu voltar, eu quero ver você tendo feito grandes investimentos nessa cidade. Eu não estou presente, mas vocês estão. Então aquele senhor se ausentou e entregou 1 talento para um, 2 talentos para outros, 5 talentos para outros. Mas na hora da entrega, os 3 não estavam juntos. Cada um estava na sua casa, no lugar onde ele podia guardar o dinheiro de forma segura. Então aquele que recebeu 1 talento, ele ficou extremamente feliz. Eu quero que você entre na história. Eu quero que você sinta as emoções dos personagens, porque eu quero te ajudar a entender quais são as emoções que estão por trás de quando a gente murmura, e quais são as emoções que estão por trás de quando a gente agradece. O servo que ganhou 1 talento, então, recebe 1 talento, era muito dinheiro, ele nunca viu tanto dinheiro junto na vida dele. E ele se sentiu extremamente privilegiado, porque na cabeça dele, ele nunca que merecia 1 talento. E o seu senhor nunca que devia confiar nele para dar para ele tanto dinheiro para administrar. E ele já estava fazendo os planos. Eu vou abrir um negócio, vou colocar os meninos na escola particular, vou comprar um carro ou uma charrete nova. Vou fazer esse dinheiro render muito, vai dar muita grana, a coisa vai funcionar. E ele conversa com a mulher e diz: olha, eu estou muito feliz, meu senhor confiou em mim. O dia amanhece, porque o senhor dele foi embora durante a noite, passou na casa dele e entregou 1 talento. Gente, 1 talento era um saco enorme, cheio de moeda, porque na época não tinha dinheiro de papel. E também não tinha Pix. Só moeda de metal mesmo. Era um saco enorme, cheio de grana. De noite ele recebe o dinheiro, fica feliz, compartilha com a esposa, ele nem dorme direito aquela noite. No dia seguinte, o dia amanhece e ele quer correr na casa do colega dele, o segundo servo, porque ele queria contar para ele como ele estava feliz e compartilhar, porque ele imaginava assim: ele também recebeu, ele também está feliz, vamos compartilhar a nossa alegria. E ele vai na casa daquele que ganhou 2 talentos, sem saber que ele tinha ganhado 2 talentos, e diz: meu amigo, eu vim compartilhar alegria com você. Eu sei que o meu senhor passou aí na sua casa essa madrugada e deixou 1 talento para você também. Ele disse: não, ele não deixou 1 talento para você? Não. Meu Deus do céu, será que você não é importante?
Não, é que ele deixou 2 talentos. O semblante dele muda, ele passa da alegria para a raiva, ele passa do sentimento de gratidão, porque o Senhor dele foi bom com ele, para o sentimento de comparação e inveja. Ele não conseguiu disfarçar, o rosto dele muda, ele fica triste, ele tenta desconversar, tenta mudar de assunto, mas de fato não dava para mudar mais, porque o rosto dele não conseguia negar de que agora ele estava fazendo comparação e inveja. Não tinha jeito. Qualquer um, olhando para a cara dele, percebia. Ele comparou, sentiu inveja. O coração dele ficou apertado. Ele saiu dali um pouco magoado. E ele tinha planejado mesmo de, saindo dali, ir para a casa do outro colega, que também recebeu talentos. E ele foi para a casa do outro ainda, mas no caminho, o veneno da comparação começou, ganhou um galardão dos grandes. No caminho, em que ele estava indo para a casa do terceiro colega, o coração dele foi enchendo de veneno, e foi escorrendo. E quando chegou lá, ele não estava mais pensando. Irmãos, quando a gente está embriagado de emoção, a gente não pensa. Ele não pensava mais, ele só tinha um boom na alma para explodir. E quando ele chega na casa do terceiro colega, ele já chega falando: rapaz, eu acho que o Senhor traiu a gente. Como assim o Senhor traiu a gente? Não entendi. Você acredita que ele deu 2 talentos para fulano? É? E por que isso é uma traição? Não, porque ele dá 2 talentos para o outro e dá só 1 para mim e para você. Você não acha que ele errou com a gente? E o terceiro disse: não, ele não me deu 1 talento. Não, ele te deu quanto? Ele me deu 5 talentos. A alma dele parecia que ia desmaiar de tanta dor psicológica. O sentimento de comparação tornou aquele momento extremamente horrível. Sabe quando você compra um carro novo e está feliz porque o seu carro novo é 1000 cilindradas, mas é novo, graças a Deus, e você está grato, e você chama o seu vizinho para mostrar para ele o seu carro novo, e o vizinho fala: rapaz, coincidência, eu também comprei. E aí ele te chama para ver o dele, que é 2.0 e de uma marca muito superior à sua, e a alegria de ter um carro novo mingua. Pega isso e multiplica por 1000. Era o que aquele servo estava sentindo, era uma dor de comparar e sentir inveja. Aqui eu tenho que abrir um parêntese para te falar de uma coisa importante. A nossa cultura, eu imagino que a partir do fato de que o Papa resolveu colocar a inveja entre os 7 pecados capitais, nossa cultura age na contramão da inveja e esconde a inveja às 7 chaves. Na nossa perspectiva, a inveja é como se fosse um crime imperdoável. Mas isso é cultural. É apenas uma cultura treinada ao longo de milênios. A gente aprendeu a pensar que inveja é um crime imperdoável. Mas inveja é só uma emoção como qualquer outra. Inveja é como ira. Inveja é como frustração. É como decepção. É como amargura. É como medo. Como insegurança. É uma emoção. Inveja é só uma emoção. Todo mundo sente inveja, irmãos. Todo mundo sente inveja. Mas o que acontece com a inveja? A gente consegue falar para o outro assim: eu estou com muita raiva. Mas a gente não consegue falar: eu estou com muita inveja. Por quê? Porque inveja é um sentimento que a gente marcou como coisa de alienígena, como coisa de gente do capeta. Quem sente inveja não pode ser de Deus. Inclusive, quando a gente descobre que alguém que é dos nossos sentiu inveja da gente se sente traído. Como assim? Fulano sentiu inveja de mim? Como ele ousa? Eu achei que éramos amigos. É a mesma coisa que você ter um amigo e sentir raiva dele.
É a mesma coisa que você ter um amigo que fez alguma coisa arriscada e você ficar com medo. É humano, inveja é uma emoção. Mas o coração do nosso personagem principal está entupido dessa sensação. E aí a inveja se transforma em frustração, decepção, sentimento de traição. O sentimento dele é que o Senhor dele o traiu. Mas vamos voltar para a situação dele, tirar toda a emoção e olhar para aquilo sem emoção. O que ele tem? R$1 milhão. Para quê? Para cuidar da família dele e montar um negócio. O que mudou agora? Nada. Antes, ele não era digno daquele R$1 milhão. Antes, ele não merecia aquela posição. Foi um privilégio dado a ele. Mas agora, mudou tudo. E então, aquele homem começa a murmurar, em vez de agradecer. Em vez de ser grato pelo que o seu Senhor tinha feito por ele, em vez de agradecer pelo muito que ele tinha, ele passa a reclamar, murmurar e falar mal do seu Senhor e dos 2 servos que ganharam bastante para todo mundo que ele podia. Aliás, se alguém tocasse no nome daquele senhor, ou de um dos 2, ele era tomado de um sentimento que fazia ele abandonar o ambiente só para não ter que lidar com aquela sensação. Depois de algum tempo, curtindo a emoção envenenada, aquele homem, um dia, foi flagrado pela esposa, no fundo do quintal, cavando um buraco profundo. E ela pergunta: o que você está fazendo aí, fulano? Ele disse: eu estou enterrando o talento daquele desgraçado. E você não vai usar o dinheiro para comprar comida para casa? Não, não preciso comprar comida para casa. Eu sei trabalhar. Na cultura judaica, as pessoas trabalhavam na diária. E diária significa que ela trabalhava um dia inteiro. No final do dia, ela recebia o dinheiro da diária e passava no armazém e comprava comida para levar para casa. Por isso, na cultura dos judeus, era proibido segurar o dinheiro do trabalhador, porque era o dinheiro que ele usava para comprar comida antes de ir para casa. Então, trabalhava hoje para comer hoje e amanhã. Trabalhava amanhã para comer depois e depois de amanhã. Mas aquele homem não precisava viver assim. Ele tinha R$1 milhão que ele estava enterrando. Ele falou para a mulher: eu não vou passar pela humilhação de depender dessa pessoa. Esse homem, ele está me obrigando a fazer fortuna para ele, enquanto ele está indo passear lá nos jardins de Roma, enquanto ele está indo fazer turismo lá. Não vou render dinheiro dele não, porque ele está cada vez melhor, e eu estou aqui trabalhando todo dia de sol a sol para fazer o dinheiro dele render e para ele ficar rico. Não vou fazer isso. Ele é aquele que o ditado diz: ele junta aonde ele não espalhou, ele colhe onde ele não plantou. Então ele que vai plantar, ele que vai espalhar, se quer juntar e colher. A mulher dele tentou argumentar, porque precisava usar daquele dinheiro para comprar comida, para comprar roupa para as crianças, para pagar o aluguel da casa, para viver. Mas ele não escutou. Ele cobriu, pesou em cima, colocou uma planta em cima para marcar o lugar, caso alguma coisa acontecesse, e foi trabalhar. O primeiro dia de trabalho para ele foi horrível, porque ele trabalhou o dia inteiro amargurado, com a sensação de amargura, com a sensação de traição. E ele dizia para si mesmo que a razão por que ele estava vivendo aquilo era culpa do seu Senhor e era culpa daqueles 2 safados que estão aí vivendo de dinheiro de graça. Aqueles 2 são horríveis. Eles aceitam ser humilhados pelo Senhor, gastando dinheiro que não é deles. O dia inteiro foi difícil,
E claro que essa tensão psicológica doentia produz doenças. As coisas complicam, e aí tem que gastar dinheiro com remédio. A tensão causa problema no casamento, no relacionamento com os filhos, e tudo vai cada vez mais piorando. E cada vez que uma coisa a mais dava errado, ele dizia: tá vendo o que ele fez comigo? Tá vendo o que ele fez comigo? Quem fez isso com ele? Ele mesmo fez isso com ele. Por quê? Porque ele encheu o coração de uma dor emocional e não resolveu. Os anos passaram, porque precisou de alguns anos para que o Senhor resolvesse as pendências lá com Roma e pudesse voltar de Roma com um exército poderoso para tomar conta da cidade. E quando o Senhor volta, agora ele não volta mais como um homem de respeito na cidade, agora ele volta como o governador. O governo atual tinha sido retirado à força, e o novo governo tem que chegar impondo poder, impondo respeito na força. Mas aquele senhor era do bem. Ele não ia impor respeito só na força, ele ia impor respeito também usando persuasão. E quando ele chega, um exército enorme tomou conta da cidade, invadiu os gabinetes e marcou uma reunião na cidade. Toda a cidade tinha que comparecer, porque agora o novo governador vai tomar posse. E o novo governador comparece perante a multidão, e como aquela era uma cidade oprimida pelo governo, fez festa porque tem um governo novo tomando posse. E aquele homem começa o seu discurso, o seu poderoso discurso, dizendo: eu queria dizer para vocês que eu fui embora, mas eu não abandonei vocês. Eu fui embora, mas secretamente eu deixei os meus servos e a minha fortuna, o meu poder, trabalhando por mim aqui na cidade. Enquanto eu estava em Roma, esses anos, praticamente foragido por amor à minha cidade, porque eu não quis deixar a minha cidade ser destruída. Os meus servos estavam aqui, trabalhando duro, fazendo os meus negócios progredirem, alimentando famílias, fazendo a economia girar. Fulano, por exemplo, fulano sobe aqui no palco. Fulano, por exemplo, ganhou 5 talentos. E fulano, como é que vão os negócios? Meu senhor, o negócio está muito jóia, o senhor é um homem de visão. Porque não tenho 5 talentos, meu senhor, a gente já tem agora um patrimônio de 10 talentos. E a multidão aplaude, vai ao delírio. E o Senhor diz: tá vendo? Eu não estava longe, os meus estavam aqui na cidade. E aí ele chama: fulano, vem cá, conta para o povo. Fulano recebeu 2 talentos para fazer investimentos. Fulano, e aí, o que aconteceu? Como é que foi os investimentos? Meu senhor, graças a Deus, os investimentos deram certo, está tudo indo muito bem. E os 2 talentos que o Senhor me deu, os negócios estão indo de vento em popa, tem muitas famílias trabalhando, muitas pessoas empregadas, as coisas estão andando, e o patrimônio de 2 talentos não é mais 2, agora o patrimônio é de 4, e a multidão grita, aplaude, todo mundo está feliz. E ele diz: Beltrano, sobe aqui. Eu acho que eu já tinha falado do Beltrano, né? Mas vai Beltrano mesmo. Beltrano, sobe aqui. Conta para o povo. Para Beltrano eu dei 1 talento, para ele começar um negócio aqui entre vocês. Conta para eles, Beltrano. O Beltrano, gente, parecia que ia explodir. Ele tremia, rosnava, babava, porque era anos curtindo uma emoção não resolvida na alma. Então ele olhou para o povo. Vamos imaginar que tinha um microfone, e ele pegou o microfone e ele disse: você não vale nada. Você é alguém que junta onde não espalhou, que colhe onde não plantou. Isso é desonesto. Cada um tem que fazer multiplicar o seu próprio dinheiro. Aí a multidão silenciou geral. Sabe o peso? Pesou geral.
Hoje, acabei de cavar lá do meu quintal o seu talento. Está aqui, ó. Você me deu um talento? Um talento. Não sou obrigado a ficar multiplicando o que é seu, não. Aí, o Senhor, mesmo amando aquele servo, mesmo tendo ele como amigo, tinha que agir como o novo governador. E então ele disse para um soldado assim: prende esse homem, coloca ele na cadeia, porque ele está me devendo. Se você de fato pensasse que eu sou alguém do jeito que você falou que eu sou, que junta onde não espalhou e que colhe onde não semeou, você ficaria com medo de mim e você daria o meu dinheiro pelo menos para os banqueiros, para que eles me pagassem o juro quando eu chegasse. Porque alguém dessa laia que você falou não ia aceitar um talento de volta. Você devia saber disso. Então você está me devendo. Você está me devendo os juros do dinheiro que eu te dei por esses anos todos. Vai para a cadeia. E quando você terminar de me pagar, eu te tiro de lá. Como é que paga na cadeia? Não paga. E aí ele virou para outro soldado e falou: pega um talento, que ele não fez nada, e dá para aquele que tem 10. Agora o que tem 10 vai ter 11. E daqui a pouco vai ter 22. Porque ele faz investimento. Aí Jesus fecha essa história dizendo assim: por isso, para aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância. Mas para aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, e lancem esse servo inútil nas trevas. A história que eu estou te contando com drama, de propósito, para você identificar em você as emoções que sustentam a ingratidão, que sustentam a murmuração, que sustentam o descontentamento, e que vai virar inveja, que vai virar ataque, que vai virar amargura, e que vai apodrecer o indivíduo por dentro, porque ele não reconhece o que tem. Ele queria algo que não era para ele. Ele queria algo que não era para agora. Ele queria algo que está na mão do outro. E o resultado é ele acreditar que não tem. Deixa eu te contar. Deus é seu pai. Eu estou esperando o seu amém. Deus é o seu pai. Deus é o seu pai. O Deus de Abraão é o seu pai. Então ele te deu o suficiente para hoje. Porque essa é uma promessa dele. Ele te deu o suficiente para hoje. E por que a murmuração acontece? Por que o descontentamento acontece? Por que a gente se deixa envenenar pela inveja? Porque a gente aumenta o tamanho do olho quando vê o que falta, quando vê o que não tem, e diminui o tamanho do olho quando olha para o que tem. Para que a gratidão opere, para que você vença a inveja, para que você vença a murmuração, para que você vença a ingratidão, para que a glória de Deus visite você, sua casa, seus bens, é preciso que você olhe com bons olhos, com gratidão, para aquilo que você já tem. O que você tem? Nossa alma, irmãos, herdeira de uma praga vinda de Adão, ela tende a, não importa o quanto tem, sempre está faltando. Não importa. E mesmo que você tenha sido criado num lar, onde a resignação foi construída, porque tem lares onde a resignação foi construída. Mesmo nesse lar, a gente ainda se concentra no que falta, se concentra menos. Alguns lares não treinaram resignação. Pastor, o que é resignação? Resignação é a aceitação da vida como ela é. A vida não é fácil, irmãos, para ninguém. Cada um tem suas lutas, cada um tem seus inimigos, cada um tem suas guerras. Todo mundo tem. E
Quem não aceita a vida dessa forma, quem não entende que a vida não é um parque de diversões, a vida é um campo de batalha, quem não aceita isso é aquela pessoa que não construiu resignação. Ela não lida com a vida como a vida se apresenta para ela. Mas não importa se o seu lar construiu resignação em você ou se o seu lar não construiu resignação em você, sua alma tende para prestar mais atenção no que falta e menos atenção no que tem. E o desafio de Deus para você é para que você preste atenção no que tem, para lutar contra a murmuração, contra a ingratidão, contra a comparação, contra a inveja. Porque estamos vivendo um tempo de peso, onde todos nós estamos sendo puxados para dar para o inferno o portal, a arma que ele quer para usar contra nós, que é a murmuração. O desafio de Deus é que você preste atenção nas emoções daquele servo. O que ele estava sentindo? Lembra da alegria que ele teve quando ganhou 1 talento? Muitas vezes a gente sente essa alegria num dia e joga ela fora no dia seguinte, porque a gente olha para alguém que tem o que a gente não tem. Sabe, eu ouvi uma pessoa recentemente desabafando a dor dela, e no meio do choro dela, falando da raiva que ela estava, porque algo que ela planejou não daria para aquele momento, só daria para dali a 1 ano. Mas estava tudo armado para ser naquele momento e não foi. Ia acontecer dali a 1 ano, se Deus quiser. E ela falou para mim assim: pastor, o que me dá raiva é que quando eu olho para a minha situação, eu percebo, eu estou muito bem, obrigado. E ele me citou uma lista de coisas que aconteceram na vida dele naquele ano, até maio. Ele falou: pastor, se eu fechasse o meu ano em maio, eu fechava o meu ano no lucro muito bem, obrigado. Aconteceram coisas até maio no meu ano, a gente estava em maio. Aconteceram coisas até maio no meu ano, de janeiro a maio, em que eu posso me considerar uma pessoa muito bem resolvida na vida. Alguém que está recebendo muito de Deus, mas a minha alma está envenenada. Porque uma coisa que eu previa para junho não vai mais rolar. Não vai mais dar certo. Eu estou com tanta raiva. E ele transformava a raiva dele numa pergunta para Deus: por que o Senhor está fazendo isso comigo?